Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, a rádio da família, 1150 kHz, servindo a comunidade tririense há mais de 70 anos. Agradeço ao Boy, ao Márcio e toda a equipe técnica da Rádio Três Rios, que tanto nos auxilia na divulgação da doutrina dos Espíritos. Esta, baseada nas mensagens e exemplos deixados por Jesus, para que trilhássemos o caminho do bem. Boa tarde também aos amigos e irmãos da Seja, companheiros de jornada na experiência da carne. A todos uma tarde maravilhosa. Hoje, como nos sábados em que aqui estou, dou sequência ao livro Vida Plena, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito da nossa benfeitora Joana de Ângeles. Este é o programa Uma Razão para Viver, promovido pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para quem não nos conhece, nosso endereço é Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, próximo aos prédios do Vila Nova, Vila Isabel. Venham conhecer o nosso trabalho. Aguardamos vocês para uma visita. E como de costume, o nosso estudo de hoje é referente ao capítulo 29, cujo título é Decisão de Plenitude. Para quem ainda não escutou o programa, esse livro ele consta de 30 mensagens e todas baseadas nos ensinamentos do Mestre Jesus. Meu nome é Nádia e aqui estou para aprendermos juntos. Na introdução desse texto, a nossa benfeitora nos diz uma das frases escolhidas para introduzir o texto. A jornada humana é sempre a mesma para todas as criaturas, diferenciando-se em face dos méritos possuídos em existências transatas, ou seja, existências anteriores. Então todos nós estamos aqui e a nossa jornada é a mesma. O nosso caminhar é o mesmo. O que nos diferencia são os méritos que já adquirimos em outras vidas, em vidas anteriores. Porque, lembrando a doutrina espírita, que nós acreditamos na reencarnação. Acreditamos que temos uma única vida e várias existências. E nessas existências que acontecem neste planeta Terra, nós vamos resgatando e vamos nos aprimorando, porque, como todos sabem, somos imperfeitos. E para alcançarmos as duas asas, a asa da sabedoria e a asa da moral, a asa dos sentimentos, necessitamos de aprender. E esse aprendizado acontece aqui, na Terra, e em outros mundos. Porque, como sabemos, Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então existem outros mundos, outros universos, que nós não temos alcance ainda para entender, mas um dia entenderemos. O capítulo 29, o título dele é Decisão de Plenitude. E ele vai falar sobre o que nós
nos comprometemos quando estávamos no mundo espiritual, estávamos na pátria espiritual e nos comprometemos a reencarnar e a seguir determinados passos, que é o nosso programa reencarnatório. Nem todos têm a bênção de escolher, de fazer um programa reencarnatório, mas na sua maioria os espíritos fazem esse projeto de reencarnação. Mas, como sabemos, sem as traves no olho, nós enxergamos a vida de uma outra forma. Então ela começa. Por isso que é decisão de plenitude. Porque nós decidimos que seremos plenos, que realizaremos tudo o que nos propusemos do outro lado. Então ela começa. Quando no mundo espiritual delineaste a jornada terrestre, não temeste aceitar as responsabilidades da jornada, por caminhos pedregosos e com altos riscos necessários ao progresso de que tens necessidade. Ou seja, nós escolhemos o que vamos realizar aqui, não temendo as responsabilidades, não temendo os caminhos difíceis, o risco, porque sabemos da necessidade de progredirmos. Ela continua: solicitaste umas e outras dificuldades, a fim de fortaleceres a vontade, pensando nos futuros enfrentamentos. Ou seja, nós escolhemos as dificuldades, o que faremos aqui para termos sucesso, para termos a plenitude. Já conhecias o mapa, no qual estão as injunções penosas que te cabiam enfrentar. Ou seja, já sabíamos quais seriam os desafios e seriam desafios penosos, mas nós escolhemos. Jesus houvera definido o comportamento que enfrentarias no transcurso das realizações autoiluminativas. Numa síntese incomum, ele diz: no mundo somente tereis aflições, sendo taxativo, sem permitir quaisquer devaneios de facilidade ou concessões especiais. Ou seja, se nos propusemos a fazer, devemos fazer. Porque nós escolhemos os riscos, o caminho que percorreríamos e tudo que houvesse, nós estávamos plenos de confiança, porque estávamos do outro lado. Mas na carne as coisas ficam um pouco diferentes, justamente porque somos ainda imperfeitos. Mas, para isso, nós temos o Evangelho de Jesus, que nos dá um norte, que faz com que nós consigamos entender que nada é por acaso e que existem coisas pelas quais devemos passar e escolhemos isso. É isso que a gente tem que ter sempre em mente. Foram coisas que escolhemos, caminhos que escolhemos percorrer por livre e espontânea vontade, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E para isso temos que ter bastante força para exercermos o nosso livre-arbítrio, mas não infringir as leis divinas. Porque sabemos que toda colheita, toda sementeira tem uma colheita.
e ela é inevitável para todos, certo? Aí, como ela disse naquele pedacinho, e como ele diz aqui, quando ele foi taxativo, no que ele disse que no mundo somente tereis aflições, para dizer que não teremos facilidades ou concessões especiais. Já a concessão especial já é a própria reencarnação, que é uma bênção dada para nós por Deus, de podermos voltar e recomeçar de onde paramos, sem perder os méritos que adquirimos em vidas anteriores. Nós não retroagimos, muito pelo contrário. Podemos estacionar, mas sempre estamos seguindo à frente, porque a lei do progresso é inevitável para todas as criaturas. Todas as criaturas, tudo que está na Terra está em evolução, em processo evolutivo. É nisso que devemos pensar. Devemos reflexionar sobre isso. E não desanimar diante dos obstáculos que nos surgem à frente. E devemos nos lembrar que nós escolhemos. A jornada humana é sempre a mesma para todas as criaturas, diferenciando-se em face dos méritos possuídos em existências anteriores. Essas angústias e apreensões da batalha humana receberam uma conclusão poderosa e compensadora. Jesus diz: mas lembrai-vos de mim, eu venci o mundo. E é o que nós temos que fazer, vencer o mundo. Podemos escorregar, cair, ralar o joelho, mas sempre vamos ter apoio, porque Deus não nos abandona em nenhuma hipótese. Nós podemos, de tanto desespero e aflição, nós nos costumamos ficar adormecidos e não entender que Ele está nos ajudando. E às vezes muitas pessoas até blasfemam contra Ele, porque acham injusto. Por que injusto? Nós não sabemos das nossas vidas anteriores, nem sempre fomos vítimas, nem sempre fomos algozes, mas fomos algozes, fomos vítimas, fomos algozes, e assim nós vamos aprendendo, certo? Então, tudo que nos acontece, nós podemos pensar que existe um propósito e tirarmos desses momentos, às vezes de muita dificuldade, o melhor aproveitamento que pudermos fazer desses momentos. Não esmorecer, não perder a nossa fé, não blasfemar contra Deus, porque sabemos o quão imperfeito somos e quanto é longa a estrada na qual estamos caminhando. E a cada curva não sabemos o que vamos encontrar, mas sabemos que temos um caminho a percorrer e os obstáculos que surgirem, nós temos que vencê-los. Como disse Jesus, lembrai-vos de mim, eu venci o mundo. Continua ela, trata-se de fundamental exposição de palavras. Sempre se busca a vitória no mundo, e não sobre as exigências do mundo, que é a da aquisição dos valores espirituais, sem abandono dos deveres humanos no mundo. Ou seja, nós não devemos esquecer os valores espirituais e qual é o nosso objetivo aqui: evoluir. Mas não devemos abandonar os deveres do mundo, ou seja, nós não podemos nos afastar do mundo,
Nós temos que continuar nele e viver o que tivermos que vivenciar, mas jamais nos esquecendo de adquirir valores espirituais. Isso é importante, é o mais importante, é a aquisição dos valores espirituais. Há uma certa fantasia, segundo ela, uma fantasia humana a respeito da existência corporal, que é considerada quando se vence no mundo dos negócios, dos destaques, nos banquetes, dos relacionamentos sociais. Ou seja, há aquele, para muitos, vencer é ter o máximo de tudo que puder alcançar em termos de dinheiro, de destaque como pessoa, do mundo pessoal, de ser famoso, de ser famoso ou famosa, né? De ter muitos bens, muito dinheiro. E nos esquecemos do mais importante. Porque isso aqui é passageiro. Nós só estamos aqui. A nossa pátria mesmo é a pátria espiritual. E os nossos objetivos maiores é alcançar a pureza de espírito, é alcançarmos a angelitude, é a nossa busca principal. Não devemos deixar de tê-la em mente sempre. Bem pouco se pensa na vitória, nós esquecemos disso, sobre as más inclinações, as tendências do egoísmo desenfreado, das extravagâncias e seus prazeres. Todavia, o mundo tem as suas leis e exigências, imposições e mecanismos que propelem ao triunfo, normalmente sobre os outros processos escusos e arbitrários. O verdadeiro cristão é parecido com todos os indivíduos, diferindo na conduta moral que se baseia essencialmente nas diretrizes do Evangelho de Jesus, que muitas vezes parecem impossíveis de ser vivenciadas. De tal forma, o materialismo do comportamento tomou conta do ser humano, que as atitudes saudáveis e dignas cedem lugar às situações embaraçosas a princípio, mas que se tornam naturais e aceitas com contínuo uso. Ou seja, é sobre toda essa inversão de valores que ocorre que as pessoas passam. Às vezes tem uma pessoa caída, se machuca, as pessoas passam, nem se dão o trabalho de tentar ajudar, porque parece que é natural uma pessoa morrer na sua frente, ou levar uma bala, ou parece tudo muito natural. Esses comportamentos às vezes difíceis de entender, e nós ficamos às vezes à mercê desses comportamentos e a gente não se dá conta de que quando esses comportamentos se tornam naturais e são aceitos por causa do uso contínuo deles. Em outras épocas, as pessoas eram mais comedidas, não se falavam palavrões à vontade. Hoje, criança pequena está falando palavras de baixo calão. E, assim, não tem um pingo de remorso ou de dificuldade. Falam como se fosse uma coisa extremamente natural. Por quê? Devido ao uso contínuo.
e gritam, acham isso normal, você falar com os outros de forma agressiva, gritando. Não é normal. Normal é você ser polido, gentil com as outras pessoas, ser educado. Por isso ela diz que o verdadeiro cristão, ele é parecido com todos os indivíduos, só difere na conduta moral, que vai se basear no Evangelho de Jesus. Ela continua. O desequilíbrio das massas é tão chocante pelos absurdos cometidos, porém se vem impondo e tornando-se natural. Olha quantas coisas que as pessoas acham extremamente naturais e quando na verdade não são coisas boas, são coisas ruins. Que a gente deveria ter esse olhar. A gente não tem compaixão, não tem amor pelo outro, não olha o outro com um olhar diferenciado, olha julgando. Às vezes não dá a mínima para o outro, achando que a vida não vale nada. A vida é um presente de Deus, é algo maravilhoso, é um milagre, é lindo demais. Só você imaginar que duas células, dois núcleos celulares formam uma única célula que dá origem a um ser vivo de trilhões de células ao longo de um tempo. Depois esse indivíduo nasce e assim uma semente pequena dá uma árvore enorme. São coisas maravilhosas. Às vezes a lua está lindíssima e a gente não olha, não tem mais esse prazer em olhar essas pequenas coisas. O milagre das flores, dos insetos polinizando as flores, são coisas maravilhosas. A vida é linda. Nós é que muitas vezes não sabemos aproveitar o que a vida nos oferece. Deus nos deu uma terra maravilhosa para vivermos. E ainda assim nós machucamos essa terra. Nós não nos importamos em jogar lixo na rua. Achamos natural. Às vezes eu passo por determinados lugares que estão cheios de papeizinhos de bala, de guimbas de cigarro, papéis mesmo, copos. Sabe, existem lixeiras nas ruas, as pessoas não pensam nisso. Aí como vai fazendo, passa a ser natural, o que não é natural. Então são muitas outras situações, muitas coisas que parecem pequenas, mas que nós podemos fazer e mudarmos a atitude para conosco, para com os outros. São pequenas coisas. O mundo não é feito de grandes coisas. Lembre-se disso, não precisamos de fazer grandes coisas. Deus nos dá o fardo conforme nós podemos aguentar. Então, vamos nos atendo a pequenas coisas, a pequenos fatos, porque nós vamos modificando interiormente, vamos mudando as nossas más inclinações, vamos nos libertando delas, para nos tornarmos humanos melhores, espíritos melhores. E quando voltarmos aqui, teremos uma outra bagagem e aprenderemos mais coisas. Se voltarmos para cá, né? Porque a Terra está em transição. Estamos mudando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde o mal vai existir, mas o bem vai se sobrepor ao mal. Hoje o mal ainda se sobrepõe ao bem, mas existem muitas pessoas boas, muitos acontecimentos bons, e que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar. Ela continua: não estranhes agora que te encontras em plena realização humana, a dificuldade em ser fiel ao programa que traçaste e vem atendendo. Cada criatura possui seu próprio roteiro
e a tudo examina conforme a sua capacidade de entendimento. Quando não possui sequer o discernimento para avançar pelo caminho, embaraça-se na observação dos outros, combatendo às vezes com ferocidade. Ou seja, quando nós não conseguimos realizar o que nos propomos, nós vamos olhar os defeitos, vamos apontar os defeitos dos outros, vamos olhar tudo o que o outro faz com aquele olhar julgador, julgando como se fôssemos juízes. E muitas das vezes combatendo, como ela disse, com ferocidade, os colocando em pé de guerra e lutando com muita ira, muita raiva contra coisas às vezes que poderiam ser resolvidas, como as guerras, por exemplo. Para que guerrear? Para que brigar? Para que tem que avançar sobre o país do outro? Deixa o outro em paz, viver do jeito que ele quer. Cada qual com sua sementeira, e cada qual vai colher o que plantou. Não tem jeito. Então, por isso que ela disse que cada criatura possui seu próprio roteiro. Dando continuidade aqui ao nosso livro, nosso capítulo. Como ela disse, cada criatura possui seu próprio roteiro e vai examinar de acordo com a sua capacidade de entendimento. Calúnias, e quando não consegue discernir essas coisas, se torna um feroz atacante de todos que são contrários ao que ele acha que é certo, ou ela. Calúnias bem urdidas, difamações bem trabalhadas, agressão moral e de outras espécies são elaboradas a fim de deter o avanço daqueles que estão resolutos nas suas decisões de triunfo. Quantas vezes somos ridicularizados pelas nossas atitudes? Porque acreditamos num mundo melhor e somos atacados. Acreditamos numa vida melhor para todos, independente de quem quer que seja. E geram situações perturbadoras, complexidades sem conta, que se somam aos desafios pessoais das suas vítimas. Às vezes a pessoa ataca uma pessoa de forma sistemática para minar a vida pessoal daquela pessoa. E às vezes, a maioria das vezes, sem necessidade, porque nós cristãos não devemos atacar os outros, porque cada um de nós, por isso que Jesus disse para que nós não deveríamos julgar, para não sermos julgados, porque da mesma forma que julgamos, somos julgados. Na mesma medida que julgamos os outros, seremos julgados. Então, muitas pessoas pegam como se fosse, como diz nos ditados, né? Pega alguém para Cristo e fica ali martelando, porque a própria pessoa é que às vezes age daquela forma e joga a culpa no outro e fica ali perturbando, principalmente quem quer vencer como pessoa, como ser humano, se transformar em um ser humano melhor. Nessa oportunidade, o desânimo, a revolta, a angústia, nos assediam.
assedia os nossos sentimentos e nos levam muitas das vezes a alguns que não são tão firmes, levam à deserção, ao desencanto e à fuga. Então ela diz: não aceites o lixo moral daqueles que se te opõem por inveja, ciúme e estão mentalmente dirigidos por espíritos desencarnados infelizes. Muitas pessoas que têm sempre opiniões muito taxativas, muito eu faço, eu sou, eu estou, são pessoas que estão com muitos problemas, mas querem disfarçar os problemas jogando em cima do outro. E principalmente, na maioria das vezes, porque tem inveja, tem ciúmes, não consegue ver que o outro, ele não se sente à vontade, sabendo que o outro está caminhando e ele está ficando para trás. Estrada fora apresenta necessidades e conquistas, cabendo ao viajante eleger os espaços que melhor lhe aprouverem. Foca a mente no teu objetivo e não percas o tempo em programas de autodefesa, de acusações recíprocas, de ferimentos internos. Ou seja, devemos passar por esses momentos sem pensarmos em agredir os outros, nos autodefender, replicar replicar as palavras, responder. Nós nos sentimos tentados a fazer isso. Mas aí o que acontece? Isso vai nos trazer consequências. Doenças, ferimentos internos, angústias. E por isso, ela disse: estás atravessando uma noite que não esperavas, o que supunha de breve duração. Estamos passando por aquele momento, mas sabemos que ele vai passar. Não reclame da treva e com habilidade faça a claridade, projetando um raio de luz que seja. Não clames contra o lamaçal, pondo-te a abrir em silêncio valas para que o lodo escorra e a terra gentil apareça. Ou seja, não reclames, continua trabalhando, orando, vigiando, tendo fé, porque as suas buscas terão sucesso. Estás em uma expedição educativa que solicitaste e que deve ser bem administrada, a fim de que sejam úteis os seus resultados, até o momento do triunfo que alcançarás, mesmo sob os desafios. Ou seja, é o nosso caminhar na terra. Sabemos, como disse Jesus, que teríamos aflições, que passaremos por dificuldades, mas não devemos desanimar. Devemos procurar fazer o melhor que pudermos e jamais desanimar. Será mais alguém que vencerá o mal e estadeará a luz de amor sem fim no tremedal. Isso são as palavras dela. Ou seja, será alguém que vai vencer o mal, vai colocar uma bandeira de luz, vai exibir com orgulho essa bandeira e sair do pântano, se libertar do Pantanal, do charco. É para isso que estamos aqui, para nos libertarmos, para melhorarmos como pessoas. É isto. Bem, agora
Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa casa espírita. Lembrarmos que estamos em setembro. Setembro é o Setembro Amarelo, onde trabalhamos para minimizar, trabalhamos para ajudar as pessoas e principalmente trabalharmos contra o suicídio, que é um mal que ultimamente tem afligido muito nossa cidade e outros lugares. Então devemos olhar com atenção para as pessoas que caminham ao nosso lado, darmos uma olhada, conversar, darmos apoio quando precisar, mesmo que ela ou ele não falem, a gente deve sondar e ajudar da melhor maneira possível. Então, todos juntos contra o suicídio. Existem muitos lugares que a pessoa pode entrar em contato, pode conversar para se livrar dessa coisa horrível, esse sentimento horrível de tentativa de autoextermínio. Por pior que seja o momento, ele é um momento, ele vai passar. Então devemos pensar nisso. Então, para as pessoas que no momento estão com pensamentos muito ruins, que Deus os abençoe, ilumine e proteja, que eles possam ver a luz, que eles possam ter fé e esperança no futuro, que eles não desanimem, continuem andando, mesmo que o caminho seja difícil. Continue caminhando, chegará num ponto que você sairá desse momento tão difícil pelo qual você está passando. E por favor, procure ajuda. Sempre há alguém que pode estender a mão para você. Um abraço, paz e luz. Continuando falando sobre a nossa casa espírita, eu quero dizer que nós temos as nossas reuniões públicas acontecem na segunda e na quinta-feira, sendo que na segunda-feira são palestrantes diversos e na quinta-feira nós estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos. As nossas reuniões começam às 8 horas, se você quiser chegar um pouquinho antes para se ambientar, sinta-se à vontade. Quem quiser ir na quinta-feira e acompanhar o estudo do Livro dos Espíritos, se quiser levar o seu, ou quem estiver na internet assistindo, quiser fazer pergunta pelo YouTube, pode fazer, deixar lá na nossa página, que nós estaremos prontos a responder. Então, nós temos um trabalho também que nós realizamos, que se trata do apoio fraterno, atendimento fraterno. Esse atendimento fraterno, ele são os nossos atendentes. Você marca pelo Facebook ou pelo WhatsApp, tem o telefone, você marca e vê um dia, a gente atende na segunda e na quinta. Aí tem que chegar umas 7 horas para poder fazer o atendimento. Aí os nossos atendentes estarão lá para atender. O que é o atendimento fraterno? É aquela conversa que às vezes você não consegue ter com ninguém, mas às vezes com um estranho você se abre, você consegue falar, consegue libertar seu coração. E é isso que nós fazemos. Estamos lá para te atender. É só você não está bem, está sentindo que a vida não está legal, vai lá, converse conosco. Nós estaremos lá para ajudar no que for necessário, no que for possível fazermos. E lembre-se sempre que brilhe a sua luz. Você é um filho de Deus e Deus não te desampara nunca.
olhe sempre para frente. Busque o melhor caminho. Se você entrar por uma viela escura, retorne, que você vai encontrar a luz. Se você cair, levante e continue caminhando. Então não fique triste, retraído, deprimido ou deprimida. Ligue para nós, marque um atendimento fraterno, fale com os nossos irmãos. Nós estamos lá para atendê-lo. E nós temos outros programas na casa. Vamos começar um curso agora na quarta-feira sobre mediunidade, como podemos conversar com os nossos irmãos desencarnados, o que podemos dizer a eles para ajudá-los, para auxiliá-los, porque também sofrem do outro lado. Nós estaremos com esse curso nas quartas-feiras, começando às 19h20. É necessário fazer a inscrição. É só entrar na página do Facebook e perguntar se ainda tem vaga. E nós temos também um trabalho social, onde atendemos mães carentes e seus filhos. Nós temos a evangelização, que acontece sempre aos domingos, às 9h30. E ao final de cada mês a gente dá uma cesta básica para essas mães. E ao final do ano a gente dá uma cesta de Natal para as crianças que estão acompanhando a evangelização. Nós temos 3 salas com crianças de idades diferentes. E no domingo, às 9h30, a gente tem a evangelização das crianças e a evangelização das mães. Aí é sempre um palestrante, alguém da casa que vai dar o estudo para as mães. Se vocês quiserem, é só chegar às 9h30. Se quiser chegar para ajudar também, será sempre bem-vindo. Servir um suco, levar uma criança ao banheiro, ajudar na salinha, as evangelizadoras. Servir um suco, ajudar a servir no almoço, serão sempre bem-vindos. Caridade nunca é demais, é sempre um pontinho a mais para todos, é sempre uma forma de melhorarmos internamente. E nós estamos também. Nós fazemos uma campanha do quilo para ajudar a gente a preencher essas cestas básicas para distribuir para as mães, e muitas vezes as pessoas que chegam até nós pedem socorro e às vezes estão passando por dificuldades e a gente ajuda com alimento. Uma outra coisa que a gente faz, nós fazemos um bazar a cada 2 meses, bazar de roupas usadas. Se você tiver roupas usadas em bom estado, quiser doar para nós, por favor, nós aceitamos, gostamos muito, ficaremos muito gratos. É só levar na instituição ou deixar um recado no Facebook ou no WhatsApp ou no Instagram, que nós providenciaremos, porque às vezes você não tem condição de sair de casa para levar. Providenciaremos alguém para buscar. O mesmo acontece com os alimentos. Se você quiser nos doar, nós aceitamos. E se você não tiver condição de levar, pode pedir no Facebook ou no Instagram ou no WhatsApp, deixar o recado que a gente vai dar um jeito de alguém buscar. Nós também trabalhamos com o enxoval, o primeiro enxoval da mamãe carente. Então, o primeiro enxovalzinho
do bebê. A gente faz esse trabalho. E se vocês quiserem, também podem nos doar peças de roupas, mesmo que seja usada, mas que sejam em bom estado de bebê, podem nos doar, que a gente coloca nos enxovaizinhos. E todo ano, dia 29 de abril, fazemos um chá de bebê. E nós recebemos doações, né, para enxoval, para completar o enxoval do bebê. Sapatinho, meinha, luvinha, touca, toalha, fralda, lencinhos umedecidos, sabonete, tudo que vai no primeiro enxovalzinho do bebê. E as mães que estão grávidas e querem receber o enxoval, é só ir na nossa casa nos dias de reunião, ou então pedir pelo WhatsApp ou pelo Facebook, marcar para acompanhar uma reunião nossa lá, ok? Então, meus irmãos, eu vou terminar o nosso livro para que nós possamos fazer o nosso término da nossa leitura. Continua a nossa irmã, a nossa benfeitora. Não te surpreendas com os panoramas terrenos que se te apresentam à imaginação, rica de imagens belas e de sonhos mágicos de felicidade. Por enquanto, ainda estás na sementeira e poderás eleger criar um jardim ou pomar, um sarçal ou uma região amaldiçoada pelo abandono. Então, vai depender de nós o que nós vamos fazer quando aqui estamos. Se vamos criar um jardim, se vamos criar um pomar, vamos criar um lugar cheio de espinhos ou uma região extremamente amaldiçoada. Vai depender de nós. Porque é noite. Não te queixes da escuridão. Antes, procura as estrelas que brilham acima da tua cabeça. Se olhas para baixo, verás desafios, mas se ergues o olhar para o alto, encontrarás diamantes luminescentes. Por enquanto, a luta será perversa, parecendo intermina. Sempre é necessário ter o olhar dirigido à frente, conquistando passo a passo o terreno que deves vencer. Amanhã é dia de imortalidade e luz viva. Então, para terminar, ela fecha: jamais te permita desanimar. A cada queda avança 2 passos. A cada conquista agradece a Deus. Vencerás e serás livre no amor quando venceres a tua própria escravidão e conseguires amar sem restrições. A caminhada não para, porque a conquista que te aguarda é o infinito. E assim terminamos esse capítulo. Aguardo vocês para um outro sábado, em que aqui estarei, para finalizarmos a leitura do nosso livro Vida Plena. E gostaria de agradecer a todos pela atenção, desejar um final de tarde para todos e agradecendo muito a Deus por todas as oportunidades e principalmente por essa de estar levando a doutrina através das ondas do rádio. Uma boa tarde e noite, que a noite já está chegando para todos. Até um próximo dia, que assim seja.